Então, eu sou Elizabeth Teixeira Castro e sou uruguaia, casei com um gaúcho e eu conheci ele aos 17 anos, me apaixonei e nós namoramos. E aí, então, como não tinha faculdade lá na minha cidade, em Rivera, então eu fui estudar em Porto Alegre. Enquanto isso, ele foi um missionário da igreja na época do Rio de Janeiro até Belém, Manaus, pegava toda essa área. E, sim. Então, eu esperei ele os 2 anos. E para mim foi um desafio muito grande. E eu estava em Porto Alegre, então. Aí lá eu fiz faculdade e tal. E ele voltou da missão, casamos. E aí começaram a chegar minhas filhas. E nós tivemos, então, 5 filhas. Nossa! Quando eu tinha uns 3, 4 anos de casadas, foi uma febre, assim, minhas amigas, assim, o livro A Mulher Fascinante. Você lembra mais ou menos que época, que ano, mais ou menos? 1983. Entendi. Então, foi assim, eu lembro assim que todas as minhas amigas, minhas irmãs, todo mundo tinha que ler o livro A Mulher Fascinante. Uhum. Na época, o livro A Mulher Fascinante, como é que eu vou falar para você? Foi algo assim tão espetacular, porque na época não tinha programas na televisão assim para as mulheres, a gente não tinha internet, então ele foi assim uma tábua de salvação, digamos. E foi muito bom. Eu li ele várias vezes, estudei ele e eu dava de presente. Eu Que comprava, bacana! eu dava. Sim. Que legal. E como eu tive 5 filhas, eu fui criando minhas filhas com aquela, sabe, com aquela linha da mulher fascinante. E, gente, foi muito bom. Eu hoje tenho 5 filhas, todas bem casadas e felizes. E Isso é uma felizes, bênção. sabe? Realmente. Eu gosto muito desse livro, assim, muito mesmo. Ele me deu uma direção. E não só para mim, para as mulheres que eu conheci, que viviam aquilo ali. Tá? Tem muitas coisas que fala no livro que parece assim, isso aqui é ultrapassado. Mas não é. Ele dá resultado e ele nos torna pessoas felizes. Domingo, nós fizemos uma reunião, eu e minhas filhas, a gente sempre se reúne, não é? E nós falando sobre quão felizes nós estamos com essa quarentena de estarmos só com os maridos. Então, a gente estava falando e num certo ponto ficamos tristes, porque tem tanta piadinha de que as mulheres não estão aguentando esses dias, que vão enlouquecer, que não sei o quê. E a gente ficou tão feliz de saber que nós não temos nenhum desses problemas e parece mentira até, não é? Parece que, tá mentindo, né? Não é possível. Pois eu quero dizer que é possível a gente tornar-se uma mulher fascinante. E a outra coisa interessante é que independe da idade. Exatamente. Eu já tenho Não quase precisa dizer a 60 idade. e me sinto assim, uma menina apaixonada. Isso é tão bom, né? Aí hoje eu cheguei para o meu marido e falei assim, que vontade de comer um carreteiro, que é a comida típica dela do sul. E só que daí depois eu vim pro quarto, me deu uma soneca, depois do almoço deitei dormir um pouquinho. Quando eu acordei assim, gente, tava aquela janta pronta. Não podia acreditar. Tudo tão gostoso, aquela mesa linda, arrumada com o carreteiro que tanto eu queria, tá? E um amor. Eu brinco com as minhas filhas que cada dia eu fico mais apaixonada pelo meu esposo. E isso é maravilhoso, sabe? Isso aí é bom para os filhos, porque apesar de que elas já estão casadas há tempos, mas para eles é bom saber que o pai e a mãe estão confinados num apartamento por causa da pandemia, mas que estão felizes. É verdade, é verdade. Muito Um ao bom. outro. Sabe que desde que eu casei, desde que casamos, nunca
nós tivemos um tempo assim, só um para o outro. Nunca. Sério? Casou logo em seguida, eu engravidei e não sei o que, sempre tivemos sobrinhos e tal, 5 filhos, não sei o que. Aí depois meus filhos casaram, meu pai, eu tinha que cuidar do meu pai, da minha mãe, e sempre teve outras pessoas nas nossas casas. Todos os casas Entendi. onde eu morei tinha, né, outras pessoas. Então, agora, é a primeira vez. Gente, que coisa boa! Tá muito bom! Beth, eu quero te perguntar o seguinte. Antes de você, quando você casou, você ainda não conhecia o livro, né? Não conhecia a Mulher Não, Fascinante. Então, quais são as dificuldades que você tinha no início do seu casamento e antes de conhecer a Mulher Fascinante, que você conseguiu resolver com os princípios da Mulher Fascinante? Que probleminhas? Talvez você não tenha problemas sérios, mas a gente às vezes tem alguns problemas que quando a gente conhece a Mulher Fascinante, a gente consegue entender e resolver. Você lembra de alguns problemas que você tinha antes de conhecer os princípios? assim, ó, o que porque eu tenho 3 irmãs, não é? E eu tinha 4 cunhadas, então era um mundo, e tinha muitas primas, então eu convivia assim com muitas mulheres. Então, a gente tinha tendência a me arrumar, me pentear e tudo, e pedir aprovação delas. Entendeu? Ai, como é Aham. que eu tô? Tá bem, não sei o quê. Ou elas me emprestavam roupa, às vezes eu estava com a roupa, não, tira essa roupa, tá feio, põe essa outra e tal. E eu percebi, assim, que eu não agradava meu marido, e aquilo me frustrava, sabe? Eu falava assim, mas como? Minha irmã falou que estava bem, a minha prima, todo mundo, né? E como é que ele não gostou e tal? Aí, na Mulher Fascinante, aí eu entendi. O homem é diferente de mulher. E que se eu estava tentando agradar um homem, eu precisava aprender sobre esse homem, sobre como que eles pensam, como eles agem, o que que eles gostam. Então, uma coisa assim que me marcou para sempre foi aquelas 3 experiências que contam ali, não é? Aham. É. E mas esse negócio da gente se arrumar para o marido fez, olha, todo o diferencial na minha vida. E sei que faz na das minhas filhas. Porque é muito diferente você se vestir para agradar outra mulher e para agradar o marido. E, inclusive, eu tenho uma das minhas filhas, chega a ser cômico. Às vezes ela chega para o marido e fala assim, ai, amorzinho, eu vou tomar banho, escolhe aí a minha roupa. E ele vai lá e escolhe a roupa para ela. Como ela gosta de todas, por causa que ela já comprou, porque ela gostava e tal, não é? E aí ambos ficam felizes, sabe? Ela fica feliz, porque, tá, essa roupa eu gosto mesmo. E, e é interessante isso aí. Por exemplo, agora na quarentena, uma das minhas filhas, eu fui falar com ela de saltão, né? Aí ela disse assim, eu disse, tá de salto, minha filha? E ela disse, sim, eu tenho que usar saltos, porque o meu esposo gosta de mulher de salto. E agora ele está trabalhando em casa, não é? Então eu ando de salto. Quer dizer, se ela fosse guiada pela minha opinião, o que, que eu ia dizer? Não, Não, não mas de salto, não precisa, né? faz um chinelo, entendeu? Então, essa foi um norte assim muito bom. Isso foi uma coisa assim excelente, tá? E roupas assim te faz todo sentido, desde a roupa íntima até a roupa para andar em casa e a roupa para sair. Ah, entendi. Legal, muito bom. Coisas, por exemplo, outra coisa que eu achei muito interessante é, por exemplo, o homem gosta de ser admirado É pelas verdade. qualidades dele. De homem. Ele é de homem. Eu amo esse livro. É, né? E às vezes as mulheres não entendem, né? Tem essa dificuldade de entender essas coisas, porque para nós é um pouco diferente.
de como os homens são. Nós, claro, nós somos pessoas totalmente diferentes, né? Claro, e ainda bem, não é? Com certeza. E uma visão, qual a sua visão, assim, geral sobre os princípios? Que como você vê esses princípios da mulher fascinante? Por exemplo, no livro A Mulher Fascinante também, ele é muito focado para que a gente seja uma boa esposa. Eu aprendi ao longo da vida que a gente não consegue ser perfeita em todas as áreas. Perfeita esposa, perfeita profissional, perfeita mãe, perfeito, né, em todas as áreas. Não adianta, a gente não atinge. Então, a gente precisa ser feliz nesta jornada imperfeita, digamos. Tá? Só que, quando o nosso foco é o casamento, tudo se encaixa. Tudo parece que vai entrando, sabe? É como um quebra-cabeça. Que você pega sabe? Aquela peça principal e aí dali você consegue. Mas se aquela peça principal você não tem, que às vezes a gente perde, né? Não adianta. É impossível. Eu lembro que a minha obstetra dizia, porque na época, quando minhas filhas nasceram, naquela época, as mulheres ganhavam, a maioria era parto normal. Então, uma mulher obstetra, ela tinha que sair de noite, na hora que a mulher lá estava ganhando, ela tinha que sair e tal, né? E tinha que correr. Então, é claro que o marido não gostava que ela andasse sempre de madrugada por aí. Entendeu? Então, tem profissões assim que são ainda mais difíceis ainda para a gente conciliar tudo isso aqui, tá? Então, não adianta, na vida, eu aprendi também, tudo que você escolhe uma coisa, você perde outras. É verdade. Ninguém ganha tudo, ninguém. Agora, eu sempre tive uma prioridade, tá? Assim, ó, era Deus, eu, meu esposo e os filhos. Uhum. E isso aí me ajudou muito, muito na vida, entendeu? Cuidar de mim também, porque se a gente não se ama, é muito triste. Porque, como fala no livro, aquela última parte, eu gosto muito, porque tem mulheres que aceitam serem desprezadas, rejeitadas, não é? Não é aí, não é isso aí. Não, Não está verdade. certo. Não está certo. Você precisa saber quem sou eu? O que eu quero? Eu me amo? Qual é o meu relacionamento? Se eu sou uma filha de Deus, como é que é nosso relacionamento? Porque Deus é que nos dá aquela força extra. E tem momentos, como todos os casamentos, que eu acredito que tem momentos difíceis. Por quê? Porque ambos estamos aprendendo. É Eu verdade. sempre, quem casa para a eternidade, os 1000 primeiros anos são os mais difíceis. Agora, se você aplicar os princípios da mulher fascinante, daí ajuda mais. Oh, com certeza. Aí resolve a maioria dos problemas, né? Exatamente. Pelo menos a gente vive feliz, tu entende? Por exemplo, uma coisa que a gente aprende lá, discordar não é sinônimo de ter que brigar. Tem gente que Exatamente. acha que ele pensa diferente, eu penso diferente, tem opinião diferente, tem que brigar, tem que xingar, tem que, né? Não, você vai lá, conversa, não convenceu dessa vez. Eu adoro aquela história do tigre, tirar o... Do bigode do tigre. Eu adoro aquela experiência. Ela é ótima, realmente, realmente. E andar de um jeitinho, vai do outro. É verdade. É Muita gente. foco, né? Exato, exatamente. Tem que ter prioridade, né, Beth? Tem que ter prioridade e Isso. foco. É verdade. Sempre falo, quando a gente inverte as prioridades, a gente perde poder. Eu também concordo. Concordo. E Perde falando poder. em poder, né? O nosso poder feminino, né? Pois é, que é diferente do homem e é diferente de muitos poderes que a gente vê que não são reais. É verdade.
E desses princípios todos da Mulher Fascinante, tem algum ou mais de um que você assim gosta mais, que você de cara já colocou em prática e viu na hora os resultados? Enfim, tem algum princípio ou mais de um que você gosta mais? Sim, tu imagina, eu não tenho nem 1,5 m de altura. Eu nunca fui assim, digamos assim, fisicamente assim, uma pessoa linda, charmosa, entende? Não tinha isso, né? Não tenho. E quando eu li a primeira vez o livro, ali é bem claro falando que nós somos dual. Nós temos, não é, a parte humana, a parte angelical. E eu gostei muito disso aí. Então, eu aprendi que se eu desenvolvesse a minha parte angelical, que isso ia ser o ponto forte, digamos. Entendi. E que eu não precisava ficar assim tão triste por ser baixinha, meus cabelos não serem os que eu gostaria, tu entende? Então, assim, fisicamente, eu sempre assim foi considerada assim o patinho feio, né? Dentre as irmãs, as primas e tal, todo mundo, não, Beth, não, nada fica bem em ti, isso aí não te serve, é porque tu é muito baixinha, tu é muito magrinha, tu é muito isso. Bom, entendeu? Então, e aí eu pensava, bom, aí o caso fica triste do meu lado, não é? Quando eu percebi que a gente é dual, que eu podia desenvolver meu lado espiritual, meu lado humano, e que isso, tudo que ensinava, eu poderia fazer, porque eu não podia crescer mais, tá? A minha altura não ia ser mais alta. Na época, mais de 40 anos atrás, não tinha esses negócios de hoje em dia para a gente alisar os cabelos, não é? Uma série de coisas assim que hoje tem, né? Cirurgia plástica, por exemplo, aí, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, e nem tinha cirurgião plástico na minha cidade. Mas quando eu percebi que as características físicas não iriam, assim, como é que eu vou te explicar assim, ó? Não fariam de mim uma pessoa infeliz. Que se eu decidisse desenvolver o outro lado, seria muito bom. E que eu poderia me tornar uma mulher fascinante, apesar de que eu não estava, assim, como é que eu vou falar assim, adequado aos padrões da beleza estabelecida pela maioria, entende? Entendo. Quer dizer, você é vista, eu já vi uma modelo baixinha? Talvez eu já tenha. Não, todo mundo era linda. E eu sou da cidade lá de perto da Xuxa, Gisele Bündchen, quer dizer, todas gauchadas lá, todas mulheres altas, lindas, né? Então, isso foi algo assim que me ajudou muito, muito, sabe? E ao longo da vida eu percebi, tá? E até conversando com mulheres lindas e infelizes, que eu não consigo acreditar quando uma mulher linda me diz assim, ó, como eu gostaria de ser amada, como eu gostaria de ser valorizada, como eu gostaria de nunca haver sido vítima de uma traição, como eu gostaria, sabe? Eu chego a ficar triste para a pessoa, porque aí eu percebo que a pessoa, se tivesse lido lá o livro A Mulher Fascinante, tinha aprendido também que a parte física, eu acredito que a parte física atrai a pessoa mais rapidamente, entende? Ela tem essa facilidade mesmo, né? Ela é bonita, então ela atrai mais facilmente. Mas só permanece com ela se ela desenvolveu o que nós aprendemos nesse livro A Mulher Fascinante. Entendeu? Exatamente. É ser querida, é ser linda, é ser alegre, tá? Quer dizer, ser um pouquinho da Dorinha, mas tem que ter o outro.
Da Me lembrou Inês, da Deruchet, da Amélia. exatamente, entendeu? Mas a vida me mostrou, eu vejo isso hoje. Eu, eu tenho amigas assim que, pai, que eu quando solteira assim me encantava, que elas eram lindas, e hoje são velhas, tristes, frustradas, sabe? Muitas sozinhas, sonhando com amor verdadeiro, com um homem que as amasse, entende? Então, esse princípio da mulher fascinante salvou minha vida. Nesse sentido, entende? Exatamente. É. Porque senão, eu tenho certeza que eu estaria até hoje fazendo plástica, querendo ser mais bonita, mais alta, mas não sei o quê, mas não sei o quê, e não ia conquistar. Porque é diferente. É diferente. É uma coisa assim. Aí, ontem eu estava ouvindo um palestrante, ele falou que a importância de uma mulher virtuosa, tá? E isso aí é uma coisa que pesa muito no casamento. É verdade. Muito. Olha só, E porque na Mulher Fascinante a gente aprende que não só as qualidades angélicas, que são as qualidades espirituais, mas as qualidades humanas também. Para você desenvolver as qualidades humanas, você também não precisa ser linda, deslumbrante, como a gente pensa, né? Há muitas mulheres gastam tempo e dinheiro para ficar lindas por fora, mas não desenvolvem essas características, tanto as angélicas quanto as humanas, que é o que vai realmente fazer com que ela seja encantadora. exatamente, exatamente, exatamente. E atrair é algo assim maravilhoso. Eu acho assim que esse livro é um livro que veio para ficar. É verdade. Muitas mulheres felizes, sabe? Quando elas e ao mesmo tempo tu acredita que depois que eu aprendi isso aí, eu fiquei até mais vaidosa, eu comecei a me cuidar mais igual. Não fiquei assim, não, desleixada. Não, entendeu? Eu sempre prezei estar arrumar a melhor maneira que eu sei que o meu marido gosta, que é diferente de como as amigas gostam. E como você se É, sentiu, Beth, quando você descobriu que você tinha dentro de você, por mais que você não estivesse dentro do padrão de beleza estabelecido pela sociedade, como você se sentiu quando você viu o seu marido valorizando essas outras características suas, que não eram de padrão de beleza? Como você se sente até hoje quando ele valoriza isso em você? Como você se sente? ah, muito feliz, né? Eu sou muito feliz, eu me sinto assim realizada. Eu, sabe, às vezes eu nem sei te explicar assim, mas quão feliz eu sou. Eu sou muito feliz. Sou feliz no casamento. Eu acho que o casamento assim, a melhor coisa do mundo para a gente progredir, para a gente se lapidar, para a gente compartilhar o amor, compartilhar tudo, né? Ai, na época dos filhos, que a gente muda fisicamente, né? A gente está grávida, mas ao mesmo tempo me sentir amada, protegida, a segurança, valorizada, um amor celestial mesmo, É, entende? Então, isso, e saber que você é capaz de despertar isso no seu cônjuge é algo assim maravilhoso. E veja bem, não é assim tudo perfeito. Não, não é? Com os desafios que a vida apresenta, tá? Mas você saber que você é amada, que você é respeitada, que você é valorizada, é algo assim espetacular na vida da gente. Eu sou muito feliz. Muitas pessoas, ai, como é que tu é tão feliz, Beth? Ai, eu queria ser assim. tem uns segredinhos para ser assim. Mas então, e aí essa palestra eu estava ouvindo, que estavam falando também sobre viver a lei da castidade, né? Quando jovem.
E ele falou uma coisa interessante, foi que os casais que se divorciam, a grande maioria, ele falou mais de 90% são casais que mantinham relações sexuais antes do casamento. Não esperava. Eu nunca tinha visto essa estatística até. E que aqueles que se preservaram, não é? Na juventude e que depois casaram e tiveram uma vida sexual ativa, não se separavam. Eram mais... E aí eu estava comentando isso aí com meu esposo, e é por causa que tem uma das características, uma das coisas assim, maravilhosas em nossas vidas, que é o autocontrole. É você mandar no seu corpo, entendeu? Quer dizer, é aquela parte tua, né? Angelical, sei lá, de você se colocar no lugar do outro. Não tá bem agora, tá? Deixa pra depois, tal. Quer dizer, é uma coisa assim maravilhosa, né? Bom, apaixonada pelo casamento. Eu tive a maravilha, assim, eu fiz os cursos de preparação para o casamento, 5 anos quando solteira, e depois que casei, durante toda a vida eu dei aula. Eu sempre estava dando aula, sempre estava dando cursos de preparação para o casamento. Sempre, sempre, sempre. Muito bom, muito bom. E agora esse curso, Fortalecer o Casamento, né? No YouTube, tu entra lá, Fortalecer o Casamento, tem aula 1, aula 2. Vou procurar. Hein? Vou E tu tá aí. procurar. Eu já dou aula desses cursos, né? Eu já ensino, já dei várias aulas desse curso. Agora eu queria te perguntar uma coisa, Beth. O que você diria para as mulheres sobre a mulher fascinante? O que você falaria para as mulheres sobre os princípios da mulher fascinante? Sobre? Sobre os princípios de A Mulher Fascinante. Uau! Aquele livro, eu acho ele bom da primeira página até a última. Então, tem que ler o livro. Se vai ter um curso, tem que fazer o curso e tem que aplicar. Mas também não vai querer fazer que nem eu, né? Eu li o livro, terminei de ler o livro, fiz uma lista desse tamanho, tudo que tinha que melhorar. Uma semana depois eu estava frustrada. Aí eu pensei, não é por aí também. Então comecei de novo, coisas assim, sabe? Comecei pelas coisas que mais me perturbavam, né? Que era esse negócio que eu tinha aqueles, digamos, aquele complexo de inferioridade. Uhum. Eu não tinha aquele padrão de beleza, né? Estabelecida pelo mundo. Você tinha aquele complexo de inferioridade, né? Porque você não estava dentro do padrão. Isso, entende? Então, se você lê todo o livro, aí você chega no final do livro, assim, eu não presto. Eu nunca vou ser uma mulher fascinante. Eu chorei, né, gente? Eu chorei. Inclusive, uma coisa que eu aprendi no livro é beber água, né? Verdade. Nem isso eu fazia. Aquele exercício de a gente caminhar com o livro na cabeça, assim, né? Até hoje, assim, por exemplo, eu tenho uma boa postura, apesar da minha idade, tem gente da minha idade, assim, que já anda assim, né? Não, eu tenho... Mas porque eu aprendi naquele livro, eu fazia aqueles exercícios. Tá? E uma coisa importante, né? É a gente agradar o marido, né? Não Se a gente adianta, quer ser agradado, né? ninguém. Então, vou agradar o marido, uai. Assim, padrão de vestimenta, ouvir a opinião dele. Ele precisa sentir-se admirado. Ele precisa, assim, fazer as coisas. Agora mesmo, chegou uns coco grande, né? Meu marido carregando aqueles coco pesado. Falei, que coisa boa, ter um homem forte, né? Para carregar. Que eu adoro coco. Coisas assim são simples. São simples. São elogios, sabe? Ser pródigo em elogios, estar atento para ver as coisas boas que o outro faz. E aí depois é uma consequência, né? Um eu melhor, um casamento melhor. Um eu melhor. É isso mesmo. Agora, tem que ler A Mulher Fascinante, mas, por favor, não vai fazer o que eu fiz. Não, é aos poucos, né? Aí depois eu percebi que não, que eu podia ir fazendo aos poucos. E foi o que eu fiz. Exato. E aí tem coisas para melhorar, por isso eu quero ler a nova edição que ainda não... Pois é, então a Mulher Fascinante são princípios que a gente não vai conseguir ser perfeita em tudo de uma hora para outra. Nós vamos passar a nossa vida nos aperfeiçoando. Por isso a gente criou
esse curso para ir ajudando as mulheres, para elas entenderem e conseguirem aplicar. Tem vários exercícios práticos para elas irem desenvolvendo esses princípios todos e começarem a realmente se tornarem fascinantes, encantadoras. Isso. E que bom que tem você. Na época não, só tinha o livro, né? Uma vez eu conheci uma mulher, assim, olha, o marido dela batia nela, ele fumava, bebia, jogava, ele tinha amante e ele tinha adquirido doença venérea, assim mesmo ele obrigava a esposa a se relacionar com ele. Ele não ajudava em casa, tá? E eles tinham 5 filhos. E então, e aí ele era mal para ela, né? E um dia ele bateu nela. Aí então ela foi na minha casa e me disse: olha, todo mundo fala que eu tenho que me separar desse homem. E eu lembro que eu fiquei chocada. E ela estava com todos os filhos, as crianças, tudo me olhando assim, sabe? E eu pensei, eu já teria mandado ir para longe, né? Mas, ao mesmo tempo, aí eu pedi ajuda de Deus e eu pensei, ela não quer saber minha opinião. Ela quer saber algo para salvar o casamento. Tá? E então eu lembro que eu emprestei esse livro e aí ela começou aos poucos por mudando. 3 meses depois, o dia, e ele era feio, desleixado com ele mesmo, assim, uma pessoa assim que, uma vez eu fui na casa deles assim, e ela não estava, e ele foi me atender, e quando eu vi, eu saí correndo para subir no carro. E ele é interessante, sabe, que eu fiquei com medo dele. Então, assim, 3 meses depois, um dia eu vejo ela e ele todo com o cabelo cortado, barba feita, todo de terno, todo arrumado, não podia acreditar que era o mesmo homem. Não dava para acreditar. Gente, era impossível acreditar que fosse o mesmo. Mas ele mudou. Sabe, passaram-se muitos anos depois disso, não é? Um dia, uma neta dele me disse, ele é o melhor avô do mundo. E a filha, caçula, que não lembrava mais do pai que ele havia sido, óbvio, disse, mas ele é o melhor pai do mundo. Lindo, né? E eu lembro que daí eu fiquei lá e eu vi ela e o esposo saindo de mãos dadas como namorados, encantados um com o outro, depois de muitos anos, né? Então, eu sei que se nós pedimos ajuda de Deus e nós aplicamos princípios, sabe, que irão transformar a nós mesmos e ao outro também. O outro muda. Aquilo que fala ali sobre a maneira da gente responder, como responder, sabe? É um homem que é agressivo. A gente não vai aceitar, exatamente o que fala assim, você não vai aceitar. Mas você, um eu melhor, um casamento melhor. E a mulher fascinante faz isso por você. Ela vai te ajudar para que você seja melhor. Porque um tem que começar, não é? Então, por que não começar por mim? Entendeu? Então, a mulher fascinante é algo assim maravilhoso. Esse livro é fantástico. Eu sou assim muito agradecida por isso. Nós lideramos por muitos jovens, né, ao longo de nossa vida, o meu esposo e eu. E nós sempre falamos sobre casar, sobre o casamento, sobre sabe? Por quê? Porque nós acreditamos que o casamento, sim, é algo maravilhoso.
e que infelizmente as pessoas começam a falar mal, mas que muitas vezes, sabe por quê? É por causa que eles não tiveram conhecimento. Ninguém Exatamente. viu. Já veio de um lado, o vô e a avó separaram, que a mãe se separou, que o pai. E como é que é? Outro dia um casal me ligou e queria minha ajuda. Ambos eram filhos de pais separados. Ambos tinham sido criados pelas avós, viúvas. E aí, então, eu achei interessante até, porque eles falam assim, como é que é a vida de casados? A gente casou agora, a gente não sabe, Não porque a tinha gente não referência. viu, não tinha referência, entendeu? Uhum. E tem muita gente. Então, Sim, eu tem estou muito muito. feliz, no caso que você, Marta, e sua equipe aí, vão ajudar aqueles que realmente querem. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem muita gente que acredita no casamento, porém não tem o conhecimento, não tem embasamento para fazer as coisas. Exatamente. Até Entendeu? porque por não ter tido referência em casa, de várias Exatamente. gerações, e não ter realmente conhecimento. Então, eu E já até falei isso. Nas minhas palestras, eu já falei sobre isso, que nós precisamos desenvolver isso em nós, porque realmente nós não tínhamos como saber se nós não tínhamos uma referência, se nós não tínhamos aonde buscar o conhecimento. Até agora, mas nós já temos, as mulheres agora já agora têm. é velho, desde os anos 60, eu acho. Agora já temos, e vamos continuar com o livro, vamos continuar com o curso, com todo o programa implementado aqui no Brasil, funcionando a todo vapor. Agora não tem mais desculpa. É verdade. Olha, é uma benção assim tão grande. E outra coisa, quantos anos uma pessoa que quer qualquer profissão aí, quer ser um engenheiro, quantos anos estuda? É verdade. 4, 6, por aí. Faz o curso de graduação, mas depois, É, se ele fizer pós-graduação, doutorado, não sei o quê, e não fizer curso de reciclar, ele não é um bom engenheiro. é Bom, verdade. o casamento é a mesma coisa. É o maior investimento da nossa vida, tá? E às vezes as pessoas, ninguém estuda. Tem que estudar. Tem que estudar o outro. Como é que funciona? Como é que o homem funciona? Como é que a mulher funciona? Como é que não é? Tem que É verdade. estudar. É Temos que nos verdade. aperfeiçoar. E esse livro, A Mulher Fascinante, ele ajuda muitíssimo as Com mulheres se certeza. prepararem, não é? Dá todo o caminho certinho, que se você seguir, não tem erro. Não tem mesmo. Ai, gente. É tirar o bigode do tigre. É verdade. Eu adoro as histórias que tem ali. São E eu, muito boas. a Mulher Fascinante, não sei como é que está a primeira, essa nova edição, são aqueles casos de. Eu lia, sabe? Eu lia e disse, não, mas essa mulher tinha esse problema assim e ela superou. Nós temos várias histórias de sucesso, várias. Nós vamos colocar agora, esses dias, agora nós vamos colocar no nosso canal no YouTube vídeos contando histórias que não estão lá no livro, são outras histórias das nossas alunas, de como elas transformaram o casamento, como elas usaram os princípios para se aperfeiçoarem e conseguirem influenciar os maridos para terem um casamento realmente transformado, um casamento feliz. Tem várias Isso, histórias. Eu estou preparando, já isso, vamos colocar os vídeos no ar essa semana, com histórias de sucesso, contando como é que as mulheres tinham um casamento bem ruim e eram infelizes, frustradas, não se sentiam amadas, nem valorizadas, não eram respeitadas, tinham um relacionamento bem desagradável e conseguiram, aos poucos, não é de uma hora para outra realmente, aos poucos começaram a aplicar os princípios e começaram a ver transformações. Essas transformações, elas são,
imediatos, porque a resposta do marido, a resposta do homem é imediata. É maravilhoso! Nossa, eu amo isso, amo, amo. Que bom, eu fico tão feliz. É Tu não verdade. imagina como eu fico feliz. Oh, muito, muito obrigada pela conversa. Foi tão gostoso. Você tem tantas histórias de ter aplicado, de ter visto coisas acontecendo, ter ensinado as suas filhas. Que coisa boa. Realmente Tem 5 muito. filhos. Já pensou? Todas as 5 felizes no casamento, porque tiveram uma referência, né, da mãe e do pai. E os ensinamentos que desde pequena você já foi ensinando as meninas do jeito certinho para elas serem felizes no casamento. Sim, é verdade. Com os mesmos É verdade. princípios que fizeram o seu casamento ser um sucesso, você ajudou suas filhas a terem sucesso no casamento delas. Muito obrigada, Beth. Foi um prazer Eu te agradeço enorme. aí as ordens, querida. Tá bom, então. Amamos vocês.